Tarde, turma de Sociologia do Turismo, para esse encontro virtual, em formato remoto. Vamos reiniciar as nossas aulas de Sociologia e dessa vez fazendo uma revisão geral do que foi visto no começo do ano. Vocês estão prontos? Vou começar a compartilhar minha tela para que vocês possam ver a apresentação. Então, retomando o que foi visto no início desse ano sobre sociologia. Vimos que a sociologia, quando ela surgiu, nos idos ali do século XVIII, né, um fruto da Revolução Francesa, mas não somente da Revolução Francesa, de várias mudanças que estavam acontecendo na sociedade, desde o século XVI, século XVII, com o Renascimento, com o Iluminismo, com a mudança de pensamento de que nem todas as explicações vinham de Deus, né, vinham de uma divindade, que as pessoas tinham um papel nisso, então a sociedade ela poderia ser modificada, então é uma coisa muito importante para o surgimento da sociologia, porque é uma disciplina, é uma área do conhecimento que quis se firmar como uma ciência exata, assim como a matemática, como a biologia, como a química, como a física, né, de a gente poder fazer mudanças na sociedade, quer dizer, a vida em sociedade não era um presente divino, foi algo que os seres humanos construíram, e que estudando a sociedade de uma forma sistematizada científica, nós poderíamos evitar que ela se degradasse. Então, a primeira preocupação foi justamente com a degradação, com a decomposição da sociedade, que todos esses movimentos políticos, intelectuais ocasionaram, culminando na Revolução Francesa. Então, com a Reforma Protestante, com o Iluminismo, com o advento do capitalismo também, que ocasionou grandes mudanças, né, na vida social, a ascensão da nova classe social, que é a burguesia. Então, tudo isso levou ao surgimento, culminou com a Revolução Francesa, foi uma grande desintegração da sociedade, e culminou no surgimento de um pensamento em que se tentava controlar essas mudanças, ou pelo menos prever essas mudanças. Daí que surge a sociologia num sentido macro, e a primeira corrente foi justamente essa conservadora, de tentar conservar a sociedade, manter a sociedade. Mais uma vez lembrando que não tem uma relação com política de direita e de esquerda, então é um partido de direita que fundou a sociologia, não. Eram pessoas que estavam preocupadas com a conservação da sociedade, daí o nome de conservadores. Em um segundo momento, né, a sociologia ainda no nível macro, ou seja, ainda preocupada com a sociedade no nível global, no sentido amplo, pensou, não, a gente, na verdade, não quer conservar essa sociedade capitalista, a gente quer transformá-la em uma sociedade mais justa. Esses foram os revolucionários, então, as duas grandes correntes da macrosociologia. E depois, em um terceiro momento, já no século XIX, século XX, principalmente no início do século XX, nós temos os primeiros pensadores da microsociologia, que pensavam, ora, não somente o aspecto geral da sociedade é importante, como as sociedades vão evoluir, mas os componentes dentro dessa sociedade, dentro de cada sociedade, são importantes, eles contribuem também para transformações que são visíveis no plano macro. Esses são os autores da microsociologia, os pensadores da microsociologia. Bom, então na macrosociologia, na corrente conservadora, nós vimos principalmente Saint-Simon, vimos Augusto Comte, que é considerado o pai da sociologia, e Émile Durkheim. E como os evolucionários, vimos Marx. Na microsociologia, temos Georg Simmel e principalmente Max Weber como os grandes nomes, os grandes expoentes da microsociologia. Indo ao primeiro sociólogo da corrente conservadora, Claude-Henri de Saint-Simon, que viveu de 1760 a 1825. Ele é considerado, Saint-Simon, como um dos fundadores do socialismo utópico. Vejam só, apesar disso, ele é considerado conservador.
Então, vejam, primeiro tem uma diferença entre socialismo e comunismo, que já vimos também na nossa disciplina. O socialismo não visa uma mudança estrutural da sociedade, das bases da sociedade capitalista. Ele visa só transformar a sociedade capitalista mantendo a mesma base, o mesmo modo de produção, mas somente ver com otimismo, inclusive, mas somente transformar algumas contradições que a tornam injusta, principalmente naquele momento que Saint-Simon viveu, que as pessoas tinham jornadas de trabalho muito longas, não tinham direito às férias, as crianças trabalhavam em condições muito insalubres, etc, etc. Então, Saint-Simon, na verdade, viu o capitalismo com muito otimismo, ele não queria, ele achava que era a salvação, através do capitalismo, íamos conseguir manter a sociedade coesa, mas somente com fazendo algumas pequenas mudanças que não eram estruturais, né? Pequenas mudanças mais em termos de melhor distribuição do bem-estar produzido pelo industrialismo, que ele achava que iria acontecer. Justamente por isso que ele viu o capitalismo com grande otimismo. A principal contribuição de Saint-Simon, como vimos, foi a lei do progresso, né? Para ele, o progresso ele não é linear, o progresso da sociedade, bom, a sociedade ela progride, ela não regride, segundo ele, e isso sempre acontece por ciclos. Do mesmo modo como temos sempre, quando temos um conhecimento, nós acabamos nos deparando com algumas contradições nesse conhecimento, porque nosso conhecimento ele não é perfeito, não é? Nós não somos deuses, então conhecemos as coisas só até um certo ponto. Quando avançamos, vemos que aquele conhecimento que pensávamos que era absoluto, ele tem algumas contradições, e a partir resolvendo essas contradições, chegamos a uma síntese. Essa é a lei da dialética, né? A tese, a antítese e a síntese. Então, para Saint-Simon, o progresso ele acontece da mesma forma. As sociedades elas passam por períodos orgânicos, são de tese, depois elas entram em períodos críticos, né, que são as síntese, as crises, as contradições, e vem uma síntese para chegar a um novo período orgânico, período de calma, de harmonia social. Então, sempre a sociedade ela evolui passando por esses dois estágios, tá? Período orgânico, um estágio de período orgânico, um estágio de período crítico. Ele via a sociologia, ele foi o primeiro, digamos assim, na história, o primeiro pensador da sociologia, mas ele não é considerado o pai da sociologia porque ele não estruturou de fato a sociologia como uma área do conhecimento, né? Ele a chamava de filosofia positiva. A ciência da sociedade era uma espécie de filosofia positiva em que tínhamos o poder espiritual no capitalismo e o poder temporal nos industriais. Ele via com muita fé a ciência e com otimismo a sociedade industrial. Prosseguindo, temos de fato agora o pai da sociologia, que é Augusto Comte, que inspirou a frase que está na bandeira brasileira, ordem, progresso. Inclusive, ele trabalhou com Saint-Simon, foi secretário dele, daí ele teve toda a inspiração, ele bebeu diretamente na fonte de Saint-Simon. Ele viveu de 1798 a 1857. E ele chamava a sociologia ele realmente fundou a sociologia como uma ciência social, que ele chamava de ciência positiva ou de filosofia positiva. Essa, na verdade, é a principal contribuição de Augusto Comte, mas ele via a sociologia basicamente como uma metodologia científica. A preocupação dele foi estabelecer um método. A sociologia não deveria se afastar da filosofia, do pensamento filosófico, né, que, na verdade, a filosofia já estudava o ser humano, já estudava a vida social, mas não de uma forma sistemática, como as ciências exatas estudam, como a matemática, como a física, como a biologia. Então, ele queria aproximar a sociologia, afastar da filosofia de pensamentos e conceitos abstratos e aproximá-la dessas ciências que eram mais exatas. Apesar da biologia não poder ser chamada de ciência exata, mas aí tinha uma grande influência naquela época da teoria da evolução, que aproximou também a biologia do campo dessas ciências exatas. Inclusive, ele chega a fazer uma classificação das ciências, não é, em 7 níveis, da mais básica à mais complexa, a mais básica sendo para ele a matemática, e a mais complexa sendo justamente a ciência social, a ciência positiva ou filosofia positiva, que deveria ter um método próprio. Qual era o método? Era você fazer estudos comparativos na perspectiva histórica e ou comparativa. Ou uma sociedade
com ela mesma em diferentes períodos históricos para observar as mudanças e tentar identificar as leis que regiam essas mudanças que aconteciam, ou em uma sociedade com outra no mesmo período histórico, vamos dizer, a sociedade brasileira e a sociedade norte-americana em 2020, ou a sociedade brasileira, a forma como o governo brasileiro e a sociedade lidam com a pandemia e a forma como a sociedade americana lida com a pandemia. Mas aí sim a gente tem uma base científica. Essa é a principal contribuição de Augusto Comte. E o terceiro grande sociólogo da macrosociologia, corrente conservadora, é Émile Durkheim, que foi o primeiro professor de sociologia em uma faculdade, em uma universidade, foi Émile Durkheim. Então ele não é o pai da sociologia, mas ele é o pai da sociologia enquanto disciplina acadêmica, enquanto curso acadêmico, curso universitário. Ele fundou a faculdade de sociologia, basicamente, Émile Durkheim. E as principais contribuições de Durkheim foram ainda no conceito de anomia. Ele se preocupou muito com a forma como as sociedades elas entravam em períodos críticos, aí retomando Saint-Simon, por causa da perda de valores. Na verdade, a Revolução Francesa foi uma grande perda de valores, quando o clero e a nobreza, eles são, digamos, desprovidos de seu papel social, de sua hierarquia, né, eles perderam o poder. Na verdade, a sociedade também perdeu os valores, porque eles norteavam a sociedade feudal. Quando eles desaparecem, essas estruturas, o resto da sociedade fica sem ter um norte, fica sem ter parâmetros, e isso gera uma sociedade com ausência de regras. A anomia, justamente, anomia vem do grego, né, um vocábulo grego, a, que significa o prefixo de sem, e nomos, que é a norma, a regra, o princípio. Uma sociedade sem regras. E isso pode acontecer tanto em períodos de crise econômica, quanto em períodos de prosperidade econômica, ou de transformações sociais muito rápidas. Vejo que na contemporaneidade nós vivenciamos as três coisas, basicamente, né? Nós vivenciamos já há um tempo atrás uma grande prosperidade econômica, estamos vivenciando uma crise e também estamos vivenciando uma mudança de valores muito profunda e muito drástica, muito radical. Tudo isso gera uma sociedade anômica, em que as pessoas perdem os valores, acabam perdendo os laços, gera uma desintegração social e também gera uma taxa de suicídios muito grande. Então, Durkheim foi um sociólogo que se preocupou com o suicídio, ele se preocupou com a religião, enquanto uma... Aliás, todos os outros também se preocuparam, principalmente Saint-Simon também tem essa preocupação. O clero não tem mais poder, as pessoas, a igreja não define mais o sentido da vida, as pessoas perdem os valores. Então, Durkheim também tem essa preocupação. Saint-Simon achava que o industrialismo, a ciência, iria substituir a religião. Durkheim, ele vê, na verdade, também, ele acha que tem uma passagem do sagrado, quer dizer, o sagrado que antes estava na religião, ele encontra outras formas sociais para se concretizarem. Na verdade, os rituais que tinham um significado em uma determinada religião, eles acabam se transpondo para rituais da vida social. Isso vai ter um impacto muito grande nos estudos do turismo. O turismo, ele vai ser considerado, são os estudos com a perspectiva neo-durkheimianas, ele vai ser considerado como uma forma de sacralização, justamente, de alguns valores, ou de ritualização de valores, como uma passagem, uma forma de se manter a espiritualidade numa vida que digamos, na vida profana. Então, quando se faz uma viagem, é a mesma coisa, é algo comparável com um peregrino, quando ele sai em peregrinação. São os mesmos valores, são os mesmos princípios que regem a viagem. Isso nós vamos estudar mais para frente na nossa disciplina. Uma grande contribuição também, uma outra grande contribuição de Durkheim foi a definição da ciência social em si, não é? Vejam que Saint-Simon lançou algumas bases, né, no estudo cíclico da sociedade, a sociedade passa por ciclos, e Augusto Comte também manteve isso, mas com uma preocupação maior com relação a uma metodologia de estudo da sociedade, e aí Durkheim dá um passo mais além. Não adianta só ter um método de estudo da sociedade, a gente tem que ter também um objeto de estudo para poder constituir
uma ciência. A ciência ela não é só um método, ela é método e um objeto de estudo próprio. E aí, o objeto de estudo próprio que Durkheim vai definir, por excelência, são os fatos sociais. Os fatos sociais, para ele, são coisas da vida social que acabam determinando até mesmo o aspecto biológico do indivíduo. Nós, enquanto seres humanos, individualmente, nós somos sujeitos à sociedade e tanto a tal ponto que a vida social acaba determinando as nossas próprias necessidades biológicas, que deveriam ser determinadas só por nossa natureza. Se nós estivéssemos ainda na natureza, vivendo como outros animais, né, que vivem no meio selvagem, unicamente o fator biológico é que determina as ações dessas criaturas, e que talvez que determinassem a vida humana a não sei quantos milênios atrás. Mas não é mais assim. Há muitos milhões, não, muitos milhares de anos, o ser humano vive em sociedade, e a partir desse momento é a vida social, e cada vez mais, né, com a sofisticação das sociedades, é a vida social que determina até as nossas próprias funções biológicas. A gente tem um horário certo para comer, para ir no banheiro, para constituir uma família, não é? Tudo isso é determinado socialmente, a tal ponto que um outro sociólogo famoso, que é Foucault, vai dizer que tudo é social. Nada existe no ser humano que seja fora da sociedade, ou que não seja determinado pela sociedade. Tanto é que se alguém decidir ser um eremita e morar sozinho, mesmo assim a pessoa vai levar consigo fatos que foram aprendidos na sociedade, através do processo de socialização. O processo de socialização que começa quando o indivíduo nasce é justamente a conformidade daquele indivíduo, daquele ser humano, aos valores da sociedade onde ele está inserido. Então, isso, vejam, por isso que torna Émile Durkheim, apesar dele ter estudado fatores, vamos dizer assim, mais particulares da sociedade, como uma determinada religião, né, ele estudava aquelas religiões mais, o nome mais arcaicas, não é arcaico o nome, religiões tribais. Ele é considerado ainda um sociólogo da macrosociologia, porque para ele o todo, a coletividade, era mais importante do que o indivíduo. O indivíduo, frente à sociedade, não é nada. A sociedade determina tudo, inclusive quais são as reações, as contracorrentes esperadas a determinados valores sociais. Tudo que a conformidade e a não conformidade é prevista nas regras sociais. Tanto é que nós temos leis com as punições previstas para aqueles que não cumprem com determinadas leis, não é verdade? Então, a conformidade e a não conformidade, aquilo que a gente quer ir contra a sociedade, contra determinado valor, até mesmo isso é previsto pela sociedade. Até mesmo isso é determinado pelo nosso meio social. Bom, e aí, entrando na corrente da microsociologia, nós estudamos a macro, eu dei um pulo aqui, não incluí Karl Marx, não sei qual foi o lapso, me desculpe por isso, mas eu vou falar mais brevemente sobre ele à frente. Entrando na microsociologia, que já veio no finalzinho do século XIX, né, início do século XX, temos Georg Simmel, o precursor da microsociologia. Foi o primeiro pensador que se preocupou com aspectos elementares da vida social, tais como a moda, a psicologia feminina, os ciclos sociais, a carta ao segredo. Ele também escreveu sobre o dinheiro. Para ele, o capitalismo e o dinheiro, que eram fatores muito determinantes da vida da sociedade ocidental naquela época, início do século XX, e justamente esse pensamento que vai influenciar, na verdade, o maior expoente da microsociologia, que é Max Weber. Max Weber não era um sociólogo de formação, mas ele era um economista e um jurista, principalmente, de formação. Ele se envolveu, inclusive, no Tratado de Versalhes, não é, que os termos de rendimento da Alemanha ao final da Primeira Guerra Mundial, a redação da Constituição de Weimar, e ele é considerado não somente o maior expoente da microsociologia, mas um dos fundadores do estudo moderno da sociologia. E o que ele escreveu tem influências ainda hoje, não só na sociologia, mas também no direito,
mas também na filosofia. Sem dúvida, a principal obra dele, que vocês tiveram a chance de ler um capítulo, né, no início do ano, é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, publicado em 1904. E, basicamente, o que nós podemos ver nessa obra de Max Weber, ela está disponível na turma virtual, de forma integral, eu acredito, se não está o segundo capítulo, como ele mostra que alguns grupos protestantes foram capazes de influenciar o rumo da sociedade capitalista. Vejam só, digamos, o pensamento voltado para o lucro, na opinião de Max Weber, sempre existiu durante a Idade Antiga, existiu durante a época medieval, mas o capitalismo mesmo só surge a partir do século XVIII. E por que isso acontece? Não foram grandes mudanças na sociedade, no coletivo, que ocasionaram isso, para Max Weber. Não foram grupos específicos da sociedade, foi uma ética religiosa específica de grupos anabatistas, de grupos, algumas correntes do protestantismo, que ocasionaram essa mudança de pensamento que influenciou toda a sociedade. De você ver o trabalho como uma vocação, de você sair dos templos para cumprir com a obra de Deus fora da igreja. Como é que o homem moderno, o homem, ser humano a partir do século XVIII, segundo essas éticas protestantes, poderiam cumprir com a vontade de Deus também fora da igreja. Também não necessariamente se tornando um pastor. Como é que ele poderia fazer isso? Se dedicando ao trabalho como uma vocação, gerando o máximo de lucro que ele pudesse amealhar. Ora, se Deus deu um talento para uma pessoa, era dever dela explorar ao máximo esse talento, e uma forma que Deus, digamos assim, abençoava essa pessoa, quer dizer, estava contente com o trabalho dessa pessoa, é quando essa pessoa conseguia produzir o máximo de riqueza. Claro que depois o capitalismo ele tem que dar um segundo passo e além dessa ética protestante, porque só você acumular e poupar não é necessário para o capitalismo. Você também tem que gastar, não é verdade? Um passo é você poupar e outro passo é você gastar, consumir. O consumo, o passo do consumismo aí vem já no século XX. Mas esse primeiro momento, isso da vida dedicada ao trabalho e dedicada à acumulação de capital, como uma forma de agradar a Deus, de glorificar a Deus, foi uma ética de grupos religiosos específicos na sociedade ocidental, a partir do século XVIII, que permitiu o surgimento do capitalismo. Tamanha é a influência da religião para Max Weber na vida social, que ele se dedicou a estudar as principais religiões do mundo, que eram o cristianismo, o judaísmo, o islamismo e o hinduísmo. Mas, infelizmente, ele faleceu antes de concluir esse estudo dele, né, de gripe espanhola, em 1920. Então, temos aqui os fundadores da sociologia, de um modo geral, né? Como falei para vocês, gente, eu pulei aqui Karl Marx, mas Karl Marx é mais no sentido de que, ao contrário dos conservadores, não é? Ele pretendia modificar a sociedade. Ele pretendia desintegrar a sociedade capitalista e transformá-la numa sociedade mais justa. Então, vejam que essa proposta de transformação da estrutura da sociedade capitalista é o que a gente pode chamar de comunismo, e não de socialismo. No socialismo, a gente mantém a sociedade capitalista, a mesma estrutura, o mesmo modo de produção. Para Marx, não. A sociedade capitalista só vai mudar quando a gente quebrar esse modo de produção, transformá-lo em um outro. E a sociedade comunista seria um passo para chegarmos a uma sociedade mais avançada, que seria uma sociedade anárquica, sem Estado. Mas isso para ele aconteceria de uma forma natural, ele também via a sociedade como caminhando em direção a um progresso cíclico, um progresso que acontecia também segundo as leis da dialética, tese, antítese, síntese. Só que essa dialética, ela não era no sentido das ideias, não era como os filósofos que o precederam, ou os sociólogos que o precederam, como Saint-Simon, Augusto Comte, viam sempre um debate
ideológico, né? Não, esse modo de produção, esse modo de organização social tem contradições, vamos pensar em um outro. Não, isso é uma coisa que, quando muda o modo de produção, necessariamente, quando as bases materiais da sociedade mudam, necessariamente a sociedade vai se modificar. Como assim as bases da sociedade? Vejam que na época feudal a base era a terra, certo? Você tem terra, você tem riqueza. Só que depois isso não ficou mais suficiente, porque os burgueses, que antes eram a classe que estava numa base da sociedade, quem dominava, estava no topo da hierarquia, era a nobreza e o clero, eles que começaram a produzir riquezas a partir do comércio, a partir do mercantilismo. Então, uma nova forma de produção, vejam as condições materiais que estão mudando, não é? Não foi nível de ideia ainda. Essas duas classes antagônicas, uma que tem um modo de produção mais eficiente, né, vai reverter esse sistema, vai derrubar essa classe que estava dominante, e ele vai se tornar, essa classe vai se tornar a nova classe dominante. Isso acontece de uma forma calculada? Não, porque todo o sistema, como acreditava Saint-Simon, toda a sociedade tem períodos orgânicos e críticos. Orgânicos, quando tudo vai bem, existe uma harmonia, e críticos, quando essas contradições se tornam muito evidentes e se torna insustentável. Então, o capitalismo, na época que Marx vivia, ele estava se tornando insustentável pela grande exploração, pelo grande contingente de pessoas que passavam fome, que tinham necessidades, a má qualidade de vida nas cidades, uma grande massa de pessoas que viviam de forma miserável por causa do capitalismo. Então, era impossível essas pessoas, essa contradição, manter uma sociedade com esse tipo de contradição. Então, ele achava que se as pessoas se dessem conta, a classe trabalhadora, os proletários, que são a classe que estava na base e que fazia antagonismo, se antagonizava com os burgueses, os proprietários dos meios de produção. Se essa classe que está na base, os proletários, se dessem conta da alienação que eles sofriam, eles, na verdade, eram os responsáveis pela produção da riqueza da burguesia, eles poderiam, né, derrubar a burguesia e assumir o comando, e aí seria a sociedade comunista. E, mais adiante, né, com o passar do tempo, as pessoas tendo noção do seu papel na sociedade, não precisariam mais ser vigiadas, nem seriam ordenadas, um dia, talvez, ele tenha esperança, chegaremos numa sociedade anárquica, né, sem necessidade de Estado. Mas vejam que isso aconteceria de forma, vamos dizer assim, natural, não era algo, por isso que Marx nunca deu as ferramentas de como transformar a sociedade, como derrubar o capitalismo. Ele só, claro, ele acreditava muito na educação como forma de reverter esse processo, de causar transformações na sociedade. E, de fato, tanto é que, realmente, a educação melhorou, chegou a melhorar a vida na sociedade, sem fugir do capitalismo. Vejam como o capitalismo é um sistema danado, né? Ele é capaz de modificar mesmo a sua base, a sua estrutura, sem modificar a sua de modificar a sua superestrutura, ou seja, a sua ideologia, sem modificar a sua estrutura, a sua forma de produção. Então, por isso nós temos vários tipos de capitalismo, né? Já passamos por esse capitalismo mais selvagem, chegamos a um capitalismo que estamos ainda da acumulação flexível, e estamos talvez caminhando para uma nova forma de capitalismo agora, né, com toda essa conectividade, que até a pandemia, uma dependência muito grande da tecnologia, que até a pandemia acelerou esse processo, digamos, uma radicalização da flexibilização da economia. Realmente tudo sob medida, tudo produzido sob medida. Bom, então, esses são os pais fundadores da sociologia, e daí qual a relação deles com a sociologia do turismo, que aí vai surgir, claro, na segunda metade do século XX, os estudos, alguns ainda na época da Segunda Guerra Mundial, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, nós temos a Escola de Frankfurt, que pensadores alemães que se preocupavam com os estudos da sociologia no turismo, já se preocupavam com as mudanças que ocorriam na sociedade, por conta das viagens e por conta do contato de residentes com pessoas de fora, com os visitantes.
Mas isso foi interrompido com a Segunda Guerra e realmente os estudos da sociologia retornam com mais força nos anos 60, 70. Qual a relação que isso vai ter com a sociologia, com os pais fundadores da sociologia? De Augusto Comte, nós temos, né, o surgimento da sociologia enquanto ciência, da ciência social, e claro, também, principalmente com relação ao método, como ser influência num método também para estudar, um método social para estudar o turismo. De Saint-Simon, vamos ter, nos estudos da sociologia do turismo, a perspectiva evolucionista e cíclica. Grande parte dos estudos da sociologia do turismo se preocupam com isso, com a mudança que o turismo vem sofrendo, do Grand Tour ao turismo industrial e a um turismo pós-industrial ou pós-turismo. Tem, dentro dessa perspectiva evolucionista e crítica, uma dualidade viajante versus turista. Tem também estudos sobre o ciclo de vida dos destinos segundo a tipologia de turistas. E temos também estudos que falam sobre a autenticidade da experiência buscada. De Emile Durkheim, temos estudos de perspectivas neo-durkheimianas, que vão falar do turismo como ritual e peregrinação, principalmente Turner vai falar muito sobre isso, que nós vamos estudar. Na corrente marxista, temos a perspectiva crítica, os estudos críticos do turismo, que vão se concentrar sobre os impactos sobre as sociedades receptoras, né, advindos desse encontro entre visitantes e visitados, principalmente nas sociedades dos países em desenvolvimento. Tem também estudos que gozam de muito prestígio ainda no turismo, da escola da dependência ou do imperialismo no turismo, que também ainda estão muito em voga. Na perspectiva da microsociologia, temos ainda tem a influência nesses estudos que já foram mencionados anteriormente, de ciclo de vida dos destinos, segundo a tipologia, da autenticidade da experiência buscada e também do turismo como ritual e peregrinação. Então, esse próximo tópico, né, já vamos adentrar realmente na sociologia do turismo, a partir das perspectivas desenvolvimentistas e cíclicas. Nós vamos ver na próxima aula, e aqui a gente sai da nossa revisão geral, e já vamos adentrar na próxima videoaula no assunto específico da sociologia do turismo. Até lá!